campanhas e daquilo que os dois candidatos à presidência vão fazer ou já começaram a fazer daqui para frente. Aliás, a Rose tem um trabalho especial para vocês sobre o tema do programa de hoje, que vai pautar a nossa reunião e a nossa conversa no dia de hoje. Vamos ver. Dentro de 15 dias, os mais de 142 milhões de eleitores brasileiros voltam às urnas para escolher quem vai conduzir o Brasil nos próximos 4 anos. A presidente Dilma Rousseff, que já comanda o país, ou Aécio Neves, candidato do PSDB, que de virada desbancou a segunda colocada Marina Silva, candidata do PSB, que chegou ao fim da corrida eleitoral do primeiro turno em 3º lugar. A disputa de segundo turno coloca os dois em pé de igualdade, principalmente em relação ao tempo de televisão e de rádio no horário gratuito. São 15 dias de disputa entre dois projetos dos dois partidos mais fortes do Brasil, o PSDB e o PT. Quais são os passos que a petista e o tucano devem percorrer para não errar o alvo, que é sentar na principal cadeira do Palácio do Planalto? São essas estratégias que serão discutidas na entrevista coletiva de hoje. Aí, com o texto da Rose Guglielminetti, interpretação do Rodrigo Salomão, qual a trajetória dos dois? Deixa eu começar cumprimentando o nosso convidado, Chico Santa Rita, muito obrigado pela presença. Que avaliação você faz preliminarmente daquilo que você viu até agora? Dá uma nota aí, assim, meio simples, assim, curta e grossa, de 0 a 10, para o marketing político das duas campanhas. Olha, o marketing campanha, o marketing político que foi feito no primeiro turno não foi um marketing político muito adequado, digamos assim. Houve muitos erros. Vamos começar, estou dizendo isso em termos de marketing político, não estou falando em termos de política. Né? De articulação, né? De articulação, né? de política. O marketing político, por exemplo, saiu uma pesquisa pouco antes mostrando que o candidato Aécio era o mais desconhecido deles. Aliás, ele tinha, como eu fiz uma palestra recente, agora me lembro do número, ele tinha 17% de bem conhecido e 25% de pouco conhecido. Então, é muito pouco conhecimento. O que tem que fazer um candidato que você não conhece? Primeira coisa, se apresentar. Se apresentar, você mostrar sua biografia. Pois o Aécio, com uma campanha muito desarticulada no início, ele colocou a biografia dele no 5º programa. Ele tinha colocado no primeiro, no segundo, no terceiro. Televisão é a arte da repetição. Televisão política é a arte da repetição também. Né? E ele não fez isso. E a campanha foi muito desarticulada. A outra campanha, a campanha de Marina. Marina tem uma tragédia e um momento de emoção que a levantou, que a levou para liderar a pesquisa, Rose. E dali para frente, ela subiu, a Aécio passou a Dilma e passou a liderar. Estava lá em cima na pesquisa. Dali para frente, ela só caiu e acabou com a queda final sendo ultrapassada pelo Aécio. Ela caiu por quê? Caiu porque ela subiu na emoção, mas as pessoas não votam só na emoção. Você, que quando vota, você quer saber quem é a pessoa, o que ela vai fazer. Não adiantava a Marina só falar numa nova política como ela fazia. O que é a nova política para você? E é isso que eu iria perguntar para o senhor. Mas ela acabou não dando a nota, não deu a nota, né, Chico? Um 5, pelo menos, para as campanhas. 5. Tá. 5, vai. Mas a Marina, ela surfou nessa história da morte do Eduardo Campos, e então ela estava na emoção. No entanto, a campanha do PT, quando percebeu que a Marina poderia ameaçar a Dilma, começou a bater e desconstruir a imagem. Até que ponto essa desconstrução da imagem fragilizou a candidatura da Marina? Ela fragilizou também porque a Marina não construiu uma base de conhecimento popular daquilo que ela ia fazer. Então foram duas coisas. Ela não soube fazer essa construção. Quando veio a desconstrução do PT, que é muito desagradável, aliás, eu não gosto de trabalhar dessa forma, ela foi aí vítima dessa desconstrução. Mas ela foi vítima também porque ela estava frágil. Ela não estava, porque a pessoa que está construída, ela não é facilmente Agora, quando você pega um político para você trabalhar, quais são os passos ou quais são as estratégias que um marketing político usa justamente para não desconstruir a imagem? Vamos supor que a Marina tem essa imagem frágil, pelo menos, e o PT soube pegar nos pontos em que
ela, por exemplo, a nova política. A nova política, todo mundo bateu muito. O que seria essa nova política? Ninguém sabia. Ninguém sabia, e nem ela, muitas vezes, na hora de explicar, não sabia. O que o marqueteiro, ou o consultor de marketing faz, vamos supor, senhor, eu vou ser candidato a presidente. Quais são as características que o senhor tem que trabalhar, como que se faz a construção de um candidato para que ele possa convencer o eleitor de que vale a pena votar nele? Essa construção, Rose, ela não tem uma receita. Ela depende de cada candidato. O que o consultor de marketing tem que fazer para que ele apresente bem é estudar. Primeiro, ele tem que estudar profundamente quem é o candidato. Se você fosse candidata, a primeira coisa, provavelmente, que a gente tinha que fazer é apresentar a tua biografia, apresentar as tuas condições, tuas credenciais. Se o candidato ele é muito conhecido, você já começa pelas obras, já começa por aquilo que ele fez. Então, não há uma receita. Cada candidato é diferente, cada eleição é diferente. O mesmo candidato, anos depois, ele tem que receber um tratamento diferente. Né? Por exemplo, daqui a 2 anos tem eleição de prefeito. Os prefeitos cometem sempre um equívoco muito grande, que é o quê? Eu falei isso na última vez que estive aqui. É deixar para fazer o marketing político em cima da hora. Então, eles não estão preocupados com a opinião pública agora. Estão preocupados em fazer obra, uns estão preocupados em outros em fazer ações sociais e tal, mas eles não estão preocupados com a população que está em casa. Ela não sabe de tudo que está sabendo. Você, minha amiga, meu amigo, você vive mais ou menos naquilo que eu digo, um corredor. Ninguém conhece a cidade toda. Ninguém sabe o que está acontecendo na cidade toda. Então, o problema do marketing político, mal aplicado, é esse, é que faz-se coisas, muitas vezes, ou não se faz coisas que deveriam fazer. Eu citei o exemplo do Aécio, que não se apresentou, e o da Marina, que não soube construir um perfil mais consistente, para que a hora que viesse a desconstrução, batesse naquele perfil mais consistente. Chico, existe, por exemplo, a possibilidade do PT ter batido muito, né, se é que bateu muito, batendo mais na Marina, porque ela teve essa ascensão com a morte do candidato, né, no Campos, e poupou um pouco o Aécio, e de repente o Aécio ficou poupado e subiu. Pode ter acontecido isso, ele foi poupado enquanto a Marina foi bombardeada e de repente quem apareceu foi ele. Você viu isso ou não? Eu vi isso seriamente e eu escrevi isso. Eu fiz um comentário diário no meu site, chicosantarrita.com.br, está lá à sua disposição até hoje. Então, eu ia diariamente fazendo uma resenha daquilo que estava acontecendo na televisão. E eu apontei essa questão. Falei, eu acho que o PT está fazendo uma avaliação errada, porque isso eu escrevi, inclusive, está lá, disse assim, o candidato pior para o PT no segundo turno é o Aécio. E eles estão batendo na Marina, achando, provavelmente, que ela é a candidata séria do segundo turno. E o outro erro cometido aí também, né, na estratégia, foi que esse bater meio sem sentido, meio irreverente, ele pode tirar de um lado, mas ele não acrescenta do outro. Pelo contrário, as pessoas não gostam. Então, ele fragilizou a Marina, mas ele fragilizou a Dilma também. Então, e a avaliação da campanha da Dilma foi justamente essa, de que essa agressão em relação à Marina provocou principalmente o eleitor do estado de São Paulo, que acabou migrando para o Aécio, aí tem isso a ver, mas por quê? Porque achou que não quero mais a Dilma, não quero essa agressão toda, e migrou. Então, eles vão ter que rever esse pensamento, porque até aquele cinturão vermelho do estado de São Paulo, o PT perdeu. E aí eles vão ter que rever a estratégia. O governador de Minas, que acabou ganhando do PT, ele disse que não é favorável a montar um marketing em cima da pancadaria. Eu fiquei imaginando se ele não é favorável à pancadaria ou se essa pancadaria não vai grudar no Aécio, que é um político mais experiente, mais preparado do que a Marina. O Aécio tem uma consistência maior do que a Marina. Não estou dizendo nem que ele é melhor, nem que ele é pior. Ele tem uma consistência maior. Ele tem já um trabalho feito. Ele foi governador de Minas 8 anos. Deixou Minas com problemas, todo mundo tem problemas, mas deixou Minas também. Ele teve uma avaliação muito boa, quer dizer, ele deve ter sido um bom governador.
ele foi presidente do Congresso. Então, durante 4 anos. Então, ele conhece como é que funciona aquele esquema todo de Brasília. Ele foi senador durante mais 4 anos. E ele já vinha com uma tradição, né, de um dos maiores nomes da política moderna brasileira, que é o avô dele, que é o Tancredo Neves, de quem ele sempre carregou a pasta para lá e para cá quando era jovem, e depois entrou. Então, ele tem, sem dúvida nenhuma, uma consistência maior. É mais fácil não pegar uma pancadaria nele do que pegou na Marina, que estava muito fragilizada. Ô Chico, vamos fazer um pequeno intervalo. A gente vai voltar no segundo bloco aqui para falar um pouco das atividades, do marketing dos dois, né, da Dilma e do Aécio, para esse segundo turno. Entrevista coletiva pede só um minutinho e já volto.